Olá, amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto. Preparem-se para uma edição monumental, que promete redefinir a forma como vocês enxergam o nosso planeta e o nosso lugar no cosmos. Hoje, mergulharemos em assuntos fascinantes que transcendem a política e a economia, e que redefinem, em sua essência, a nossa realidade. Estamos vivenciando, neste exato momento, o que chamo de a grande contagem regressiva. O relógio do contato está correndo, e cada tic-tac nos aproxima de uma verdade que, para os despertos, já é inegável: eles estão entre nós. Esta não é uma especulação vazia, mas sim a constatação de um ciclo que se fecha, um momento cósmico em que a humanidade é forçada a encarar sua nova posição no universo. A verdade está batendo à porta, e o tempo para se preparar é agora. Esta não é uma retórica vazia, baseada em crenças ou misticismo, mas um fato comprovado que está sendo lentamente assimilado pela ciência oficial. A excelentíssima doutora Beatriz Villarreal está fazendo história com sua tese abalizada, agora reconhecida nos mais altos círculos acadêmicos e militares, sobre os enigmáticos objetos transientes. Estes objetos, que desafiam as leis da física como as conhecemos, são a evidência irrefutável de uma inteligência não humana operando em nosso espaço aéreo e, talvez, em nossos oceanos. O momento é fantástico para a ciência e para o despertar da consciência, mas, ao mesmo tempo, redobra nossa responsabilidade. A aceitação desta tese implica em uma reavaliação completa de nossa história, de nossa tecnologia e de nosso futuro. O que faremos com esta prova? Como a sociedade irá reagir ao saber que não estamos sós e que a visitação é uma realidade técnica? Diante desta nova realidade cósmica e científica, temos que ser diligentes, proativos e, acima de tudo, comprometidos com a causa da transformação. Não podemos mais nos dar ao luxo da inércia ou da negação. A construção deste novo mundo, que reconhece a presença de outras inteligências e se alinha com um novo paradigma de evolução, é um imperativo moral e existencial. Estamos no epicentro de uma grande reformatação planetária, um ponto de inflexão que exigirá o melhor de cada um de nós. Esta reformatação não é apenas espiritual ou social, ela é geopolítica, econômica e, sobretudo, de consciência. E o Brasil, com sua riqueza natural e sua posição estratégica, está inevitavelmente inserido nesta pauta, sendo um ator crucial neste tabuleiro global que está sendo redesenhado. A passividade não é mais uma opção, é hora de agir e construir a ponte para o futuro. O cenário geopolítico global, meus amigos, está sendo reconfigurado em um ritmo vertiginoso, e o principal agente desta mudança, o Loirão, está movendo suas peças com uma precisão cirúrgica. O tabuleiro global está sendo redesenhado, e as regras do jogo estão mudando. Neste contexto de alta tensão e redefinição de poder, o Brasil, sob a liderança de Lulu, se encontra em uma posição de baixa barganha, uma fragilidade estratégica que é preocupante. Esta é uma obviedade que a grande mídia, com seus filtros de propaganda e narrativas superficiais, tenta a todo custo ignorar ou maquiar. A reconfiguração não é um evento futuro, mas um processo em andamento, e a posição de Lulu no cenário internacional reflete uma falta de alinhamento estratégico que nos coloca em desvantagem. Precisamos entender a dinâmica real por trás dos panos, onde a força e o interesse nacional ditam as regras, e não a cordialidade diplomática. O reencontro diplomático entre Loirão e Lulu na cúpula do leste asiático foi um evento de grande visibilidade, mas que, para os olhos atentos, revelou muito mais do que a cordialidade pública e os sorrisos protocolares. Subjacente a esta fachada de cooperação, existe uma assimetria estrutural profunda e inegável entre os Estados Unidos e o Brasil. Esta assimetria não é apenas econômica ou militar, mas também de poder de influência e de projeção estratégica global. E, o que é mais preocupante, esta disparidade tende a se acentuar drasticamente sob a nova doutrina geoeconômica e geopolítica que Loirão está implementando. A cordialidade foi apenas a camada superficial. O que realmente importa é a fria realidade dos interesses nacionais em choque, onde o Brasil, infelizmente, entra com uma mão amarrada. A análise superficial da mídia perde o ponto crucial: a estrutura de poder não mudou, e a nova doutrina americana exige submissão, não parceria. É crucial, meus amigos, que neste momento de intensas manipulações de informação, vocês saibam distinguir com clareza a narrativa da propaganda e o fato concreto. A grande mídia, em sua maioria, se atém ao marketing político e à propaganda governamental, ignorando sistematicamente os fatos duros da geopolítica e da exopolítica. Eles constroem uma realidade paralela, um simulacro de cordialidade e avanço que não se sustenta diante da análise fria.
Para os despertos, para aqueles que buscam a verdade por trás do véu, é preciso entender que o governo republicano, que chamo de a Aliança da Terra, uma força que está ciente da nova realidade cósmica e age de acordo, ditas regras do jogo global. Eles operam com uma lógica de poder e resultado que transcende as disputas ideológicas superficiais. O fato é que a Aliança da Terra está no comando, e a narrativa midiática é apenas uma cortina de fumaça para distrair os menos atentos. Loirão, com seu perfil implacável, estrategista e habilidoso em negociações de alto risco, utilizou no encontro com Lulu a clássica e eficaz política do morde e assopra. Esta não é uma tática nova, mas é sempre devastadora quando aplicada com maestria. Trata-se de uma mordida forte, um golpe duro e inegável, seguido de uma tentativa de suavização, uma pequena concessão ou um gesto de aparente cordialidade, tudo calculado para que o oponente recue, aceite a nova realidade imposta e se sinta, de alguma forma, aliviado pela trégua momentânea. Esta tática, que visa desestabilizar e redefinir os termos da negociação, já foi aplicada com sucesso em nações de grande porte como a China e o Canadá, em momentos de alta tensão comercial e geopolítica. Seria ingênuo pensar que o Brasil, em sua atual posição de vulnerabilidade, seria tratado de forma diferente. A suavização é um engodo, a mordida é o que define o novo patamar de relacionamento. A foto entre os líderes, que foi celebrada pela mídia brasileira como um grande avanço diplomático e uma vitória para o governo de Lulu, é, na verdade, um padrão de negociação, uma peça de teatro protocolar que não carrega significado real. Loirão tira foto com todos, sem exceção, desde o fogueteiro da Coreia do Norte até os líderes das nações mais alinhadas. Este é um gesto de praxe, uma parte da estratégia de manter canais abertos, mas que não deve ser confundido com um sinal de rendição, de concessão ou de um grande avanço nas negociações. A foto é apenas a moldura, o que importa é o que foi ou, neste caso, o que não foi acordado por trás das portas fechadas. Focar na imagem é cair na armadilha da superficialidade. A estratégia de Loirão é manter todos na mesa, mas sob seus termos. A cordialidade da foto mascara a dureza das exigências. Vivemos um momento complicado, meus amigos, um verdadeiro paradoxo midiático que revela a confusão e a dissonância cognitiva em nossa sociedade. A direita, em geral, desconfia da grande mídia, com razão, devido ao seu histórico de vieses e manipulações. No entanto, o paradoxo se instala quando essa mesma base parece acreditar cegamente em tudo que essa mesma mídia veicula, especialmente quando a narrativa é de aparente vitória ou avanço diplomático para o lado que lhes é simpático. Essa dissonância é estranha e perigosa, pois revela a dificuldade de interpretação geopolítica e a fragilidade em discernir fatos de propaganda. É preciso manter o senso crítico ligado em 360 graus. Se a fonte é a mesma que você desconfia, por que a aceitação imediata de uma notícia que lhe agrada? O verdadeiro desperto não se deixa levar por narrativas convenientes, mas busca a verdade fria e objetiva dos fatos. Loirão foi inequívoco, e a mensagem foi transmitida com clareza cristalina. Qualquer avanço bilateral significativo, qualquer facilitação de acesso ao mercado ou cooperação estratégica, dependerá exclusivamente da aderência brasileira aos interesses estratégicos americanos. Esta é a regra do jogo, e não há espaço para neutralidade ou ambiguidades. Isso inclui, de forma prioritária, a contenção econômica da China, vista como o principal adversário geopolítico, a garantia da segurança hemisférica sob a égide dos Estados Unidos, e a governança de commodities energéticas e minerais, essenciais para a nova economia global. O Brasil deve escolher um lado, e a escolha deve ser o alinhamento total. Qualquer desvio será interpretado como hostilidade. O contrato está na mesa, e as cláusulas são não negociáveis, submissão aos interesses estratégicos em troca de uma vaga na mesa. O Brasil, infelizmente, chega à mesa de negociações com os Estados Unidos em uma posição de extrema vulnerabilidade, uma realidade que precisa ser encarada sem romantismo. O poder de barganha nacional, comparado ao colosso americano, é baixíssimo, quase abaixo de zero. Esta não é uma crítica, mas uma constatação trivial da geopolítica que é, muitas vezes, esquecida ou deliberadamente ignorada nas estratégias diplomáticas. Nossa fragilidade se manifesta em diversos setores, desde a dependência tecnológica até a instabilidade econômica. Entender esta vulnerabilidade é o primeiro passo para uma negociação realista. A ilusão de que somos um ator global de peso, capaz de ditar termos a uma superpotência, é um erro estratégico que pode custar caro. A mesa de negociação não é um palco de igualdade, mas um campo de batalha onde a força dita a lei. A situação atual do Brasil é complexa e marcada por entraves estruturais que minam nossa força negociadora.
Temos um crescimento econômico baixo e instável, incapaz de gerar a solidez necessária para projetar poder. A dependência tecnológica externa é gritante, nos tornando reféns de nações que controlam a vanguarda da inovação. Além disso, o alinhamento diplomático com potências adversárias dos Estados Unidos, como a China e o Irã, não apenas desagrada Washington, mas gera desconfiança e retaliação velada. E, para completar o quadro, a força militar brasileira é de baixa capacidade de proteção e projeção de poder, um fator crucial na geopolítica. Estes são os pesos que carregamos para a mesa de negociação, e eles explicam por que nossa voz é fraca. Estes entraves são a real barreira para qualquer avanço significativo. Sem resolver estas questões internas, o Brasil continuará sendo um peão no jogo global. O resultado direto desta vulnerabilidade e destes entraves é um menor poder de troca nas negociações. O Brasil se vê pressionado a aceitar acordos assimétricos, onde os benefícios para o lado americano são claros e os nossos são marginais ou condicionados. A influência geopolítica do país é mínima, e a margem de negociação é quase inexistente, especialmente diante do tarifário norte-americano proposto, que afeta diretamente setores vitais da nossa economia, como o aço, o etanol e a agricultura. A expectativa de que Lulu conseguiria reverter este quadro com base apenas na cordialidade diplomática se mostrou irreal. A frieza dos números e dos interesses nacionais fala mais alto. O Brasil não tem cartas para jogar, e a pressão é para que aceitemos os termos impostos. A negociação não é sobre o que queremos, mas sobre o que somos forçados a ceder. A pergunta que se impõe é: o que foi resolvido de concreto no encontro entre Loirão e Lulu? A resposta, para os analistas sérios, é, efetivamente, nada. As tarifas e sanções que penalizam a economia brasileira continuam em vigor. O único avanço tangível é a promessa de novas negociações, mas desta vez o Brasil terá que lidar com a linha dura de Loirão, representada por figuras implacáveis como Marco Rubio e o secretário R., o policial malvadão da diplomacia americana. Estes são os negociadores que não aceitam meias palavras e que exigirão compromissos concretos e imediatos. A promessa de negociação é, na verdade, um convite para submissão. O Brasil foi convidado a voltar à mesa, mas com a certeza de que a pressão será ainda maior e as exigências mais duras. O avanço zero é a prova de que a cordialidade não se traduz em concessões. A lógica de Loirão é clara, direta e implacável, resultados concretos ou nada. Ele não trabalha com a ambiguidade da neutralidade, nem se satisfaz com diálogos simbólicos ou fotos protocolares. O que ele exige são compromissos concretos, mensuráveis e que sirvam aos interesses estratégicos de seu país. Se a negociação tivesse sido bem-sucedida, se o Brasil tivesse cedido o suficiente ou apresentado uma proposta de real valor estratégico para os Estados Unidos, as tarifas teriam sido reduzidas imediatamente, como um sinal de boa-fé e de avanço. O fato de as tarifas terem permanecido é a prova cabal de que o Brasil não atendeu às exigências ou não apresentou nada de valor. A ausência de resultados positivos é, em si, um resultado. A negociação falhou em seus objetivos práticos. Loirão joga xadrez, e não damas. Ele busca o checkmate, e não o empate. A negociação com o Brasil foi, em termos de resultado, pior do que a negociação com a China, que, apesar da tensão, pelo menos conseguiu arrancar de Loirão um prazo, uma trégua temporária para reajustar suas estratégias. Lulu não conseguiu sequer isso. A sinalização é objetiva e brutal. O Brasil só avança, só consegue algum alívio ou acesso, se aceitar integralmente os termos americanos e se alinhar à sua agenda geopolítica. Recusas, hesitações ou tentativas de manter uma neutralidade ambígua geram o oposto, um tarifaço imediato e restrições ainda mais abrangentes que podem estrangular setores vitais da economia nacional. A porta não foi apenas fechada, ela foi selada com um aviso claro. A trégua negada é o ultimato silencioso de Washington. O Brasil está sob pressão máxima para se realinhar. O que Washington está oferecendo ao Brasil é um pacote de acesso ao seu vasto mercado e a promessa de proteção hemisférica, um escudo contra ameaças externas e internas. Mas esta oferta não é gratuita. Em troca, a Casa Branca espera uma adesão política e econômica irrestrita, com um foco particular e urgente no processo de reduzir a influência da China em solo brasileiro e na América do Sul. Este é o cerne do ultimato: escolha entre o Ocidente e a China, e a escolha deve ser total. É um ultimato velado, sutilmente embalado em termos diplomáticos, mas inegável em sua essência. A pressão é para que o Brasil desfaça laços estratégicos e econômicos com Pequim, em troca de uma aliança com os Estados Unidos. O tempo para a ambiguidade acabou, a decisão precisa ser tomada, e as consequências serão sentidas em toda a economia.
A recente viagem de Loirão à Malásia e o acordo estratégico fechado com a Austrália não são eventos isolados, eles fazem parte de uma estratégia de cerco e contenção muito maior. O objetivo principal é restringir a influência da China, principalmente no que tange ao acesso e controle de terras raras, minerais essenciais para a tecnologia de ponta. Ao dar um checkmate no Xichao, o apelido que Loirão usa para o líder chinês, ele indiretamente atinge o Brasil, que tenta, de forma arriscada, atracar seu barco nas águas chinesas, buscando investimentos e parcerias. O Brasil se torna uma vítima colateral desta guerra fria tecnológica. A estratégia de Loirão é global, e cada movimento visa isolar e enfraquecer seus adversários, incluindo aqueles que tentam manter a neutralidade. O checkmate na Ásia ressoa como um alerta para o Planalto. Lulu pode tentar equilibrar as relações, buscando uma equidistância entre as potências, mas o pêndulo da realidade geopolítica pesa, de forma avassaladora, ao norte. O discurso brasileiro de soberania e neutralidade esbarra em realidades objetivas que a grande mídia se recusa a mostrar. Os Estados Unidos não são apenas mais uma nação, eles continuam sendo a principal potência militar, tecnológica e financeira global, com uma capacidade de projeção de poder inigualável. Ignorar este fato é viver em uma bolha de ilusão diplomática. A força da gravidade geopolítica puxa o Brasil para a órbita americana, e qualquer tentativa de desvio é vista como um ato de rebeldia com consequências. O pêndulo pesa ao norte, e a força desta atração é um fator que o Planalto não pode mais ignorar. É preciso ter a coragem de encarar a realidade nua e crua. O Brasil é, no cenário global, um fornecedor de commodities, com uma indústria de alto valor agregado ainda incipiente. Comparado aos Estados Unidos, que controlam a tecnologia, as finanças e a segurança global, o Brasil é, infelizmente, um anãozinho geopolítico. Dizer, como alguns fazem, que Loirão se rendeu a Lulu ou que o Brasil saiu vitorioso do encontro é um ato de infantilidade estratégica e de desconexão com a realidade. Não se pode brigar com a realidade, ela é implacável. A nossa posição é de dependência e vulnerabilidade, e a negociação reflete isso. O primeiro passo para mudar este quadro é reconhecer a nossa real posição e parar de se iludir com narrativas de grandeza que não se sustentam nos fatos. A geopolítica é um jogo de gigantes, e o Brasil precisa urgentemente crescer. A insistência em priorizar alianças anti-ocidentais, em detrimento de uma parceria estratégica e pragmática com os Estados Unidos, coloca o Planalto em um risco real e iminente de isolamento e retaliações comerciais que seriam devastadoras. Este isolamento impactaria diretamente setores vitais da nossa economia, como as exportações agrícolas, que dependem de mercados abertos, e a indústria energética nacional, que necessita de tecnologia e investimentos. É um jogo de alto risco. Por isso, diplomatas de carreira, nos bastidores, admitem a verdade: Lulu terá que ceder. A pressão interna e externa é grande demais. A escolha é entre o isolamento e o alinhamento. A realidade econômica e a segurança nacional exigirão que o Brasil se curve aos interesses da Aliança da Terra para evitar um colapso comercial. A reunião entre os líderes foi, sim, cordial, mas esta cordialidade é apenas a superfície polida de uma estratégia implacável. O recado de Loirão foi duro, direto e sem margem para interpretações. Loirão é cordial com todos, é parte de seu protocolo, mas sua estratégia de negociação é baseada na força e na imposição de termos. A única explicação plausível para a crença, difundida por parte da mídia, em uma vitória brasileira ou em uma mudança de postura americana é uma lavagem cerebral midiática, uma narrativa construída para consumo interno que não reflete a realidade dos fatos. O sorriso de Loirão não é um sinal de amizade, mas a máscara de um negociador que sabe que tem todas as cartas na mão. A cordialidade é a arma que desarma o oponente antes do golpe final. Se as pessoas mal conseguem interpretar a complexidade da geopolítica, com seus jogos de poder e interesses velados, o que dirá a exopolítica, o estudo das relações com inteligências não humanas? O tema do contato é muito mais complexo, profundo e urgente do que as disputas comerciais entre nações. A verdade é que o Brasil só conseguirá manter relações positivas e estratégicas com os Estados Unidos se alinhamentos estratégicos concretos, que transcendem a política tradicional e consideram a nova realidade cósmica, forem formalizados. O tempo para decidir é curto, pois o relógio do contato não para. A exopolítica é o pano de fundo que rege a geopolítica. A Aliança da Terra está se preparando para o contato, e o Brasil precisa estar alinhado para não ser deixado para trás neste novo ciclo. Loirão deixou claro, e os fatos comprovam, quem dita os parâmetros da nova ordem mundial é a Aliança da Terra, um consórcio de poder que opera com uma visão de longo prazo e que está ciente da iminência do contato. O relógio do contato corre,
E a reconfiguração global exige que os despertos, aqueles que acompanham o canal Demis Viana, tenham a sensibilidade e a profundidade de análise para entender a real dinâmica que está em jogo. Não é apenas sobre tarifas ou alianças, é sobre o futuro da humanidade. Este é o cenário que se desenha, um cenário de pressão máxima para o alinhamento e de preparação para o inevitável. O relógio está quase no fim, e a hora da verdade se aproxima. Preparem-se para a revelação. E com este cenário complexo e urgente em mente, convido você, amigo desperto, a se inscrever imediatamente no canal Demis Viana, Mundo Secreto. É aqui que você terá acesso à análise mais profunda e aos fatos que a grande mídia esconde. Assista ao vídeo completo que deu origem a este resumo e aprofunde-se nestes mistérios da geopolítica e da exopolítica. Curta, comente com suas impressões e teorias, compartilhe este vídeo com todos os seus contatos para que mais pessoas despertem, e ative o sino para não perder nenhuma atualização. Me despeço de você com a certeza de que a verdade está se manifestando, com muita gratidão por sua audiência e, mais uma vez, com a poderosa invocação que abre portais de consciência, a Cura Matê, abrindo um portal entre o céu e a terra, e nos conectando com a nova realidade.